Olá, seja muito bem-vindo a mais um Retrospecto Tributário, o seu boletim semanal de notícias do mundo tributário. Eu sou Letícia Amaral, sócia da Amaral Ayesbeck Advogados, e no episódio de hoje veremos as principais notícias ocorridas entre os dias 18 e 22 de março de 2019. Vem comigo, não perca nenhuma novidade. Antes de começarmos o nosso episódio de hoje, relembro aqueles alertas. Se você ainda não é assinante do nosso canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber todas as nossas novidades. Estamos finalizando o mês de março e eu tenho certeza de que se você ainda não fez, você está na correria para levantar toda a documentação necessária para o imposto de renda. Então eu deixo uma dica aí para você. Veja o nosso episódio do Dia Entrevista, em que entrevistamos o nosso consultor tributário que vem falando das principais novidades e alterações na declaração do imposto de renda de 2019. Tenho certeza de que você vai tirar muito proveito, não perca! Vamos dar início ao nosso retrospecto de hoje falando aí de uma novidade do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi aprovada a criação de novas varas especializadas em crimes tributários. E uma delas vai ficar localizada na capital paulista e a outra no interior do estado. Então, de início, vão ser alocados 2 juízes titulares e 1 auxiliar. E muito em breve teremos então essa novidade aí para o julgamento de crimes contra a ordem tributária, lei de licitações, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Uma outra notícia também estadual, mas dessa vez do estado do Paraná, foi a edição da resolução da Secretaria da Fazenda número 159 de 2019, que disciplina a utilização de procuração eletrônica em processos administrativos eletrônicos, o EPAF. Então, por meio dessa resolução fica aprovada a possibilidade de ser outorgada a procuração eletrônica para que os contribuintes que recebam autos de infração possam ser defendidos por terceiras pessoas. Agora passaremos a notícias relacionadas a julgamentos administrativos do CARF. E a primeira delas é de que o CARF mantém uma dívida de 2,17 bilhões da Petrobras ainda em relação àquela discussão sobre a divisão dos contratos de afretamento e prestação de serviços. Aqui no caso foi mais um julgamento da série de casos que já estão no CARF envolvendo a Petrobras e esses contratos de afretamento. Esse julgamento que ocorreu na terça-feira, dia 20 de março, foi relacionado diretamente à CID, que é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, e o CARF decidiu que, como já havia dado um entendimento relacionado a caso análogo, mas para imposto de renda retido na fonte, então, nesse caso da CID, deveria aplicar o mesmo entendimento no sentido de manter a cobrança, por entender que essa separação dos contratos seria ilícita. Contudo, a notícia deixa claro que essa é um dos julgamentos de uma série de julgamentos que ainda estão pendentes lá no CARF. Em outros casos, a Petrobras teve ganho de causa e também foi afastado a cobrança de impostos em valores até bem superiores a esse agora que foi mantido. Agora uma outra notícia de um julgamento do CARF relacionado a preços de transferência, e é uma notícia interessante por ter aqui, infelizmente, mantido uma autuação fiscal, e aqui o caso seria a validade ou não da escolha de outro método de valoração de preços após o início da ação fiscal. Então, o CARF entendeu que depois de iniciada a ação fiscal, o contribuinte perde a espontaneidade e, por conta disso, não pode mais escolher o método de preço de transferência que lhe seja mais favorável. E essa é uma prerrogativa que ele tem, sim, contudo, antes do início da ação fiscal. E nesse julgamento, como já tinha sido iniciada a ação fiscal, o CARF manteve o método que o contribuinte já tinha escolhido anteriormente e manteve a autuação fiscal de acordo com esse método. Mas o caso é interessante justamente para balizar essa questão da espontaneidade, ou seja, em caso de valoração de preço de transferência, o
contribuinte sim tem a prerrogativa de escolher aquele que lhe dê uma menor carga tributária, contudo deve fazer antes do início da ação fiscal. Uma outra notícia interessante, divulgada no Valor, no dia 19, é de que o CARF anulou um auto de infração de uma trading por ter sido baseado exclusivamente em prova emprestada de outro processo análogo. No entendimento aqui da turma, ficou demonstrado que o auto de infração ele se baseou apenas em prova emprestada e não analisou os fatos próprios relacionados ao caso aqui. E nesse caso ficou consolidado de que prova emprestada só serve para indícios e devem ser analisadas junto com outros fatos para efetivamente dar embasamento ao auto de infração. Então, no caso, o auto de infração era relacionado à ocultação real de adquirente de produtos e, por conta disso, a maioria dos conselheiros entendeu que a medida extrema de perdimento de bens somente seria cabível quando demonstrado cabalmente que fraudes por artifícios dolosos e documentação emitida com falsidade ideológica efetivamente poderiam ser imputadas ao contribuinte. E com base nisso, votou por cancelar a exigência fiscal. Uma outra notícia, ainda de julgamento do CARF, dessa vez da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que é o órgão de maior hierarquia dentro do CARF, ela julgou um embargo de declaração e reformou seu entendimento anterior para manter a exigência de IPI cobrado de uma cervejaria. No caso aqui, o CARF entendeu que o julgamento anterior teria sido viciado por não ter levado em consideração que a autuação da cervejaria, que foi feita uma autuação de IPI por responsabilidade tributária dessa cervejaria, de não ter recolhido o IPI devido por uma distribuidora. E no caso do o CARF não saberia que essa distribuidora pertencia ao mesmo grupo econômico da cervejaria. E, em virtude de pertencer ao mesmo grupo econômico, a responsabilidade sim se passaria para a cervejaria. E esse foi um caso bem interessante porque, de acordo aqui com o relato da notícia, as distribuidoras de cerveja obtiveram liminares na justiça, afastando a exigência do IPI. E após obtidas essas liminares, a cervejaria, que tem a responsabilidade tributária do recolhimento do IPI no início da cadeia, entrou com um pedido de consulta para a Receita Federal e a solução de consulta veio falando que no caso das distribuidoras não recolherem o IPI, a cervejaria não viria a ser responsabilizada no futuro. E isso ocorreu de fato, as liminares foram derrubadas e a Receita cobrou o IPI da cervejaria. Então, após todo o trâmite do processo administrativo, houve decisões favoráveis à cervejaria, contudo, em sede de embargos de declaração, foi apresentado o argumento de que distribuidora e cervejaria pertenceriam ao mesmo grupo econômico. E o CARF, levando em consideração que esse era um fato que não havia sido levado à consideração do CARF anteriormente, reformulou seu entendimento em sede de embargos de declaração para manter a exigência da cobrança do IPI da cervejaria. Agora passaremos a falar de notícias sobre julgamentos dos tribunais. E a primeira delas é do dia 18 de março, que vem com o título Base de cálculo de taxas de fiscalização é tema de repercussão geral. Uma notícia do Conjur, em que fala que o plenário do STF vai decidir se é constitucional utilizar como base de cálculo o tipo de atividade exercida pelo estabelecimento para definir o valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia. O caso foi analisado e o ministro Gilmar Mendes entendeu que seria sim caso de repercussão geral, porque vai impactar não apenas o município em questão, mas todos os entes federados que cobram e que instituem e cobram taxas de fiscalização.
então tem o poder de influenciar a cobrança por outros entes políticos. No caso aqui está sendo julgado uma taxa do município de São Paulo, que é a taxa de licença para localização, funcionamento e instalação. E ela é fixada levando em conta a atividade exercida pelo contribuinte. Então é um caso bem interessante, bem relevante, que precisamos acompanhar qual vai ser o julgamento dado pelo STF. Agora, uma outra notícia também do dia 18 é de que não incide contribuição previdenciária sobre abono único. Foi um julgamento do STJ em que ele verificou se aquele bônus previsto em convenção coletiva de trabalho, que são pagos em uma única parcela e sem habitualidade, devem ou não integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias. No caso, o STJ, por meio da sua primeira turma, afastou a incidência do abono único na base de cálculo das contribuições previdenciárias, mas deixou bem claro que não incide na base de cálculo, não deve integrar a base de cálculo, justamente por serem pagos uma única vez, ou seja, sem qualquer habitualidade. Agora vamos falar da notícia destaque desse nosso retrospecto tributário. Justiça concede liminares contra IOF sobre receitas de exportações. Notícia do dia 18, veiculada pelo jornal Valor Econômico. E aqui vem falando de empresas como Biosev, ArcelorMittal, Equinor Energy e tantas outras que já vêm conseguindo obter liminares na Justiça, e aqui Justiça de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, para afastar a incidência do IOF sobre receitas de exportação, mas em casos em que a receita é obtida e é transferida para contas no exterior e depois de algum tempo vem a ser remetida para o Brasil. Então, os bancos começaram a fazer essa cobrança do IOF, a alíquota de 0,38%, por conta de terem a responsabilidade tributária pelo recolhimento. E isso vem sendo feito com base numa solução de consulta número 246 da COSIT, de dezembro de 2018, em que a COSIT estabeleceu que não incide o IOF apenas se a exportação ocorre e a receita de exportação é transferida no mesmo dia em que se ocorre a exportação para a conta no Brasil. Se a receita de exportação fica em contas no exterior e só depois é transferida para o Brasil, de acordo com esse entendimento da COSIT, deveria sim haver a incidência do IOF. Contudo, diversos liminares têm afastado esse entendimento da COSIT para manter a isenção do IOF nesses casos. Então, são decisões muito importantes porque diversas empresas já têm sido prejudicadas com esse entendimento da COSIT. Agora, falando de imposto de renda, em época de declaração de imposto de renda, vem uma decisão do TRF da Terceira Região afastando a incidência do imposto de renda sobre previdência privada naqueles casos em que há o levantamento em parcela única do valor total da previdência privada. Então, nesses casos, a Receita Federal entende que o imposto de renda deve sim incidir, pois só não incidiria sobre aposentadorias, ou seja, aqueles valores que são levantados periodicamente, todo mês. Mas aqui, por esse entendimento do TRF, ficou afastada a incidência do imposto de renda sobre o levantamento total de previdência privada, justamente por entender que a previdência privada ela integra sim o conceito de aposentadoria, então deve estar prevista como receita isenta nos termos da Lei Federal 7.713 de 1988. Uma outra notícia publicada no Conjur, no dia 19 de março, fala que fisco pode acessar dados do sistema financeiro de acordo com decisão da primeira turma do STJ. Então, foi permitido que o fisco, aqui no caso era uma execução fiscal do IBAMA, ele pode acessar dados do cadastro de clientes do sistema financeiro, o CCS. E o STJ entendeu como sendo viável esse acesso, mesmo sem autorização judicial,
porque seria um cadastro em que apenas se dá informações sobre o contribuinte a respeito de possuir contas bancárias, em quais bancos e que tipos de contas. Como não são informações relacionadas a montantes, mas sim apenas informações sobre dados bancários, o STJ entendeu que não precisa haver sigilo e que poderia haver essa requisição independentemente de autorização judicial. Então, é uma notícia que interessa a todos os contribuintes que possuem execução fiscal. Então, agora fica aberta essa possibilidade do fisco consultar o CCS para fins de verificar quais bancos o contribuinte possui e assim pedir que haja constrição sobre seu patrimônio. Para finalizar o nosso retrospecto de hoje, uma última notícia do dia 20 de março, publicado no Conjur também, que vem falando que o TJ de São Paulo anula auto de infração por creditamento indevido do ICMS. Então, aqui é uma velha discussão sobre notas fiscais que são declaradas inidôneas e os vários fiscos estaduais vêm glosando créditos de ICMS que são tomados com base nesse tipo de nota fiscal. Aqui no caso, o TJ de São Paulo entendeu que como a época da emissão da nota fiscal ela ainda não era inidônea, ou seja, a empresa ainda não era inidônea, e pelo fato de que efetivamente ocorreu a transação, ou seja, ocorreu a operação de venda e ingresso de valores em caixa, tanto entrega de mercadorias como ingresso de valores em caixa, então aqui não poderia haver a glosa dos créditos de ICMS. Então, uma decisão que vem aí validar essa questão de possibilidade de acreditamento de ICMS, mesmo que as notas fiscais sejam posteriormente declaradas inidôneas, mas alertando para o cumprimento desses requisitos, que a operação se efetive e que haja efetivo pagamento também dessas operações. Mais uma vez gostaria de agradecer a audiência de vocês e ficamos aqui em mais um episódio do Retrospecto Tributário e espero contar com a sua audiência também na semana que vem. Até lá!